Apocalipse 12. Um profeta de Deus. O Deus que se revela. O Deus soberano. O Deus que luta pelo seu povo. É com prazer que eu apresento a você mais um vídeo do canal Ascensão Cristã. Bem-vindo e bem-vinda a este vídeo que, já vou dizendo, ficou muito interessante e edificante, em que exploraremos o fascinante e curioso capítulo 12 de Apocalipse. Prepare-se para descobrir se houve uma guerra no céu, envolvendo poderosas entidades como o Arcanjo Miguel e a antiga serpente, também chamada de dragão. Desvendaremos os segredos desse episódio cósmico, mergulhando nas interpretações e simbolismos, além de explorar as conexões com a história da humanidade e a luta entre o bem e o mal. Acompanhe-nos nessa jornada de conhecimento e reflexão enquanto desvendamos os mistérios ocultos dessa guerra celestial em Apocalipse 12. Se você gosta do Apocalipse, eu faço um pedido especial. Curta este vídeo, porque essa sua ação vai fazer com que muitas pessoas consigam ter uma compreensão mais simples desse livro, considerado complicado por muitos. Desde já, agradeço bastante. Vamos lá? Antes de iniciarmos mesmo o assunto específico desse vídeo, é muito importante mesmo compreender uma visão geral do livro do Apocalipse e também do capítulo 12. Tudo isso nos ajudará a construir uma linha de pensamento lógica e sólida, facilitando bastante o entendimento do estudo em questão. Pois bem, começando pelo livro em si, o livro do Apocalipse é o último livro do Novo Testamento da Bíblia e apresenta uma visão profética de eventos futuros relacionados ao fim dos tempos. Escrito por João, discípulo de Jesus, durante o exílio na ilha de Patmos, é uma obra repleta de simbolismos e imagens apocalípticas. O livro revela uma série de visões e revelações divinas, retratando a batalha entre o bem e o mal, a vitória de Cristo sobre Satanás, a vinda do reino de Deus e o julgamento final. Apresenta também mensagens de encorajamento, exortações à fidelidade e promessas de esperança para os seguidores de Cristo. Portanto, com sua linguagem poética e rica em simbolismos, o Apocalipse desperta reflexões sobre a condição humana, a soberania divina e o propósito eterno de Deus para a humanidade. Considerando esse contexto e mergulhando no capítulo 12, vemos uma retratação de uma guerra no céu entre o bem e o mal. Nele, somos apresentados a figura do dragão, uma mulher, um filho, o Arcanjo Miguel e anjos diversos. O capítulo descreve a perseguição do dragão à mulher e a intervenção do Arcanjo Miguel, que lidera os anjos em uma batalha contra o inimigo. Essa passagem revela a vitória final de Cristo sobre o mal e a garantia da proteção divina para aqueles que permanecem fiéis a Ele. Então este é o contexto geral desse capítulo, tá bom? Sendo assim, vamos ler a porção do capítulo onde mostra o cenário da guerra no céu, que é o cerne do nosso vídeo. A versão que eu estou utilizando é a nova tradução na linguagem de hoje, para facilitar o entendimento. Olha, o texto diz assim: Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos. Mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra, e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então ouvi uma voz forte no céu, que dizia: E agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Bem interessante, não é mesmo? Agora vamos decifrar o texto por meio de 3 tópicos principais: a guerra, o Arcanjo Miguel e o dragão. Faremos assim para que a interpretação faça sentido e clareza no entendimento. Começando pela guerra. A guerra no céu entre o Arcanjo Miguel e o dragão é entendida como um evento simbólico que representa o conflito cósmico entre Cristo e Satanás, que começou no céu real. A figura do Arcanjo Miguel representa Jesus Cristo, enquanto o dragão simboliza Satanás. Essa batalha celestial enfatiza a luta entre o bem e o mal, com Cristo sendo o líder da causa justa. Esse episódio é considerado como uma manifestação da contínua oposição de Satanás aos planos de Deus, e a vitória de Cristo nessa guerra representa a derrota final de Satanás e a garantia da vitória para o povo de Deus. Assim, faz referência a uma guerra espiritual, envolvendo ideologias, filosofias e pensamentos que vão contra a essência do governo de Deus.
Nós sentimos esse conflito todos os dias. As duas partes querem você. Diariamente, somos bombardeados de tentações que nos levam para longe de Deus. Mas também somos chamados a nos aproximar de Deus, fugindo das tentações. Tudo isso dependerá das nossas decisões no dia a dia. Aproveitando a ocasião, já deixa nos comentários como você vê essa questão do conflito entre o bem e o mal no seu dia a dia. Passando para a segunda parte, o Arcanjo Miguel. Aqui vou apresentar 3 argumentos do porquê da identificação do Arcanjo Miguel como sendo a representação simbólica de Jesus defendendo o seu povo, como comentado anteriormente. Primeiro, base bíblica em Judas 9. O versículo 9 da carta de Judas faz referência a uma disputa entre o Arcanjo Miguel e o diabo sobre o corpo de Moisés. Essa referência sugere que o Arcanjo Miguel é uma figura celestial com autoridade divina, o que poderia ser associado a Jesus Cristo. O teólogo Albert Barnes, em seu comentário sobre Judas, aponta para essa conexão, sugerindo que o Arcanjo Miguel pode ser uma manifestação de Cristo. Segundo, identificação como príncipe dos exércitos. No livro de Daniel, em Daniel 10:13 e 10:21, é mencionado um ser celestial chamado de príncipe dos exércitos, ou príncipe de Israel. Essa figura pode ser identificada com o Arcanjo Miguel, que é referido como grande príncipe em Daniel 12:1. O teólogo Uriah Smith, em sua obra Daniel and the Revelation, defende essa identificação entre o Arcanjo Miguel e o príncipe dos exércitos. Terceira, a relação com a encarnação de Cristo. Em Apocalipse 12, que estamos estudando, a mulher que dará à luz o filho é identificada como Israel e também como a igreja. Ao associar o filho com Jesus Cristo, é inferido que o Arcanjo Miguel, que luta contra o dragão, representa a ação de Cristo em defesa do seu povo. Por exemplo, Edward Heppenstall, em sua obra The Man Who is God, explora essa conexão entre o Arcanjo Miguel e a encarnação de Cristo. Pois bem, vamos para o terceiro tópico, em que a interpretação é bem mais unânime, que é o embasamento bíblico para a identificação do dragão. Também vou trabalhar 3 argumentos, assim como o pilar anterior. Bora lá? Primeiro, conexão com outras passagens bíblicas. A identificação do dragão como Satanás é consistente com outras passagens da Bíblia que falam sobre Satanás como um inimigo de Deus e das pessoas fiéis. Por exemplo, em passagens como Mateus 4, do 1 ao 11 e Lucas 10, 18, Jesus se refere a Satanás como o adversário e o inimigo dos crentes. Essa conexão surge como uma base sólida para identificar o dragão do Apocalipse 12 como sendo Satanás, uma vez que o dragão é o antagonista bíblico nesse contexto. Segundo, a descrição das características do dragão. Apocalipse 12 descreve o dragão como um ser poderoso, com 7 cabeças e 10 chifres. Essas características são semelhantes à descrição de Satanás em outras partes da Bíblia, como em Daniel 7:7 e Apocalipse 13:1, onde um ser com 7 cabeças e 10 chifres é associado ao poder maligno. Além disso, a cauda do dragão é descrita como arrastando 1/3 das estrelas do céu, e é interpretado como uma referência aos anjos que seguiram Satanás em sua rebelião contra Deus. Terceiro, o próprio contexto do capítulo 12 que estamos estudando. O capítulo apoia a interpretação do dragão como sendo Satanás. No início do capítulo, uma mulher vestida de sol, que representa a igreja fiel, dará à luz um filho que é arrebatado para Deus. Em seguida, um grande dragão vermelho é mencionado como desejando devorar o filho. Essa narrativa simboliza a perseguição e a oposição de Satanás à igreja e a Cristo. Afirma-se que essa interpretação é apoiada pelo fato de que o dragão é chamado de a antiga serpente e o diabo e Satanás, em Apocalipse 12:9, confirmando sua identificação como Satanás. Quem foi a antiga serpente? A serpente lá do Éden que enganou Eva? Pois é. Com isso, concluímos a análise dos 3 tópicos principais dessa parte do capítulo 12, restando apenas desfrutar do resultado de todo esse conflito. E assim como aprendemos quando estávamos lendo o texto trabalhado, a vitória de Jesus e o seu povo é certa. No entanto, queridos irmãos e irmãs, enfrentamos um grande conflito entre o bem e o mal, isso é fato. Mas podemos encontrar encorajamento na vitória de Cristo sobre a morte e no conhecimento de que Ele voltará em breve, e muito em breve. Mantenhamos nossa fé, gente, lembrando da bendita esperança que temos em Jesus, pois apesar das batalhas diárias, Ele já conquistou a vitória por nós e nos prometeu um futuro glorioso e eterno ao seu lado. Portanto, sejamos corajosos, confiantes e perseverantes, sabendo que Deus está conosco e trabalhando todas as coisas para o nosso bem. O Espírito Santo nos fortaleça e console, e que a graça e a paz de nosso Senhor estejam conosco sempre. Amém?